Já é bom dia, né? Desculpa o nariz assim que eu tô alérgica hoje. É, tá escuro aqui, né? Porque eu tirei a luz de cima, coloquei uma de lado. Mas breve vai ficar melhor. Eu vou hoje fazer uma live, vai ser sempre de última hora. E assim, sobre os versículos bíblicos que fala sobre salvação. Vou botar cá para não derrubar, que eu sou meio desastrada com isso. Então, eu vou fazer uma oração. Não marquei ninguém nessa live. Não, o Facebook tá meio doido, eu não sei mais marcar. Depois vou voltar pro YouTube. Então, vamos orar e eu vou falar sobre os versículos que a gente vai comentar hoje. Ninguém precisa acreditar, ninguém precisa. é, Se tiver dúvida, pode perguntar, mas não precisa achar que. Eu estou fazendo baseado em tudo que eu aprendi durante esses 40 e poucos anos com a mesma religião, né? Comunidade Sagrada de Pais Celestiais, que eu aprendi do Pai Mu e da Mãe Mu. Como eles explicam profundamente a Bíblia para nós, como a gente começa a admirar mais Jesus, como a gente começa a ficar mais. Eu tô de orelha, gente, já aqui, ó. Como é que a gente começa a ficar mais ligada nas palavras verdadeiras, né? Não é só ler a Bíblia, não é só ir a um culto e você prestar atenção, é você gravar. E a gente vai ver hoje o meu tema vai ser o que é salvação de acordo com as palavras de Cristo, certo? O Cristo da primeira vinda, Jesus, ok? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, Jesus. Te peço que ilumine a gente, que dê a sabedoria espiritual que Paulo disse que nós deveríamos pedir, solicitar de vós, para que possamos entender e explicar de acordo com tua vontade, e não com nosso pequeno entendimento, mas com o que nós aprendemos. Queremos te agradecer por estarmos vivendo na era dos últimos dias, uma época muito difícil, mas também uma época muito valiosa. Viver na era que o Messias chega à Terra e que os pais celestiais tomam posse do planeta, do cosmos e das galáxias, das dimensões. Pais celestiais, nós sabemos que quando nós falamos pais celestiais, estamos falando de Deus e do Espírito Santo, porque um está na posição de pai e o outro de mãe. Pai, por favor, abençoe as pessoas que vão assistir agora e depois, que o Senhor nos oriente a ser responsáveis sobre o que aprendemos e responsável em praticar em nossa vida. Te peço, te agradeço, em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Esse negócio aqui fica abrindo a portazinha aqui na minha frente. Eu sei que eu vou conseguir ler, mas como eu não pude imprimir, que a minha impressora virou offline, de repente, ela quis e ficou e pronto. Então, primeiro eu não vou ver a tela. Eu não sei o que é isso aqui. Ah, entendi. É, eu vou ver por aqui se eu consigo ver o que eu estou dizendo. Vamos ver, né? Não é nesse. Eu tenho outro celular para poder me comunicar comigo mesmo. Cada um com sua mania, né? Será que eu não estou online? Bom, eu não sei porquê, mas eu não estou me vendo. Botei ao vivo. Encerrar não, mas eu estou ao vivo. Mas eu não estou aparecendo aqui também. Que coisa. Vamos ver aqui nesse daqui. Não é esse. Não é esse. Seria nesse aqui, né? Ai, ai, cadê a Messia? Que não aparece aqui. Deixa pra lá, depois eu desculpo onde foi. Bom, eu vou começar a ler, tá? Espero que alguém possa ver, mas não sei se a gente vai conseguir isso. Eu vou ler sobre a salvação do ponto de vista das palavras de Jesus e o que eu aprendi, né? Com o Pai Mu e a Mãe Mu. Eu vou começar com esse versículo aqui que diz assim: Pois o Filho do Homem, a palavra de Jesus, veio buscar e salvar os que estão perdidos. Bom, as pessoas hoje se consideram salvas, né?
Mas Jesus disse que ele veio para salvar os que estavam perdidos. Por que nós estamos perdidos? Aí a gente vai lá para Gênesis, começando de Gênesis 1:28, que é a bênção, quando dá para Adão crescer espiritualmente, multiplicar depois de crescer, formar família, né? E depois ele teria como herança a criação. O que houve em Gênesis 3 conta a história da queda, eles seguiram a tentação em Apocalipse 9, né, diz, foi precipitado a antiga serpente chamada demônio e Satanás, ou seja, aquela serpente lá está simbolizando o ser espiritual, que é demônio ou Satanás, né, e eles foram precipitados, ele e os anjos que atenderam a ele, e isso causou o quê? Deixamos de ter o qualificativo de filho de Deus para, como Jesus disse, filhos do diabo e fazer a vontade dele. Ou seja, nossos pensamentos e sentimentos não são puros nem perfeitos como deveria ser, como Jesus falou em Mateus 5:48, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Mas nós não conseguimos, porque a gente quer tudo muito fácil e lutar contra a gente mesmo é muito difícil, tá? O segundo versículo que eu quero comentar é que é um primeiro mandamento que fala como é que começa a nossa salvação? Compreendendo o que Jesus falou. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, ou seja, todo o seu sentimento, né? O coração é o sentimento, como é que nós estamos sentindo, como é que a gente transmite o nosso sentimento para as outras pessoas, como tá, eu estou conseguindo perdoar, amar, ajudar, fazer o bem, mudar meus sentimentos negativos em relação a tudo, né? Porque Deus não julga, a gente vai ver isso também. Quem faz o mal é Satanás. Com toda a tua alma, com todo o teu espírito, a alma é o quê? Com minha vida espiritual, como eu estou espiritualmente. Meu sentimento está conectado com os pais celestiais, com o Messias. Como é que está meu sentimento em relação à minha vida diária? Como está meu sentimento em relação à minha família? Como está meu sentimento em relação aos irmãos, independente que seja da minha religião ou não? Eu os respeito, eu oro por eles, mesmo que eu não conheça. E com todo o teu pensamento, o que é o pensamento? É o entendimento, né? Um é o sentimento, outro é minha vida espiritual, minha prática da minha fé, e o último é meu pensamento. Eu estou conectado aos pensamentos de Cristo. Eu estou aprendendo e levando isso à prática. Do que adianta eu ouvir, mas eu não botar nada em prática? Então, esse primeiro mandamento é muito mais profundo do que a gente pensa. Então, salvação é estar conectada com os pais, com as leis que a gente aprende com o Messias, com o nosso coração, que é todo o teu coração, nossos sentimentos, toda a alma, nossa vida espiritual, eu estou cuidando dela, eu estou vivendo igual o resto do mundo, e com todo o seu pensamento, o que você está entendendo, você entende o que é que precisa para se ligar aos pais celestiais, e a partir quando você entende isso, você passa para o segundo mandamento, fica mais fácil, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Eu quero que o meu próximo me machuque, eu quero roubar, eu quero defamar, eu quero falar mal quero que eles falem mal de mim, eu quero que eles me julguem, que eu sou má, que eu estou errada, que eu sou isso ou aquilo. Eu quero que meus filhos passem dificuldade, eu quero que o vizinho morra ou sinta mal. Como está minha capacidade de amar, se eu não consigo amar? Como está minha capacidade de tolerar os erros dos outros, já que eu também não sou perfeita? Certo? Então, os dois mandamentos são muito profundos, não somos simples. Em João 8:32-34, aquele versículo conhecido por todo mundo: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Isso é uma palavra de Jesus, né? Respondendo, aí eles criticam, né, que são filhos de Abraão, e Jesus diz: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, a verdade me libertou, o que eu conheci de Jesus me libertou, porque as pessoas só falam esse pedaço, né? Mas o que eu conheci de Jesus me libertou, essa verdade que eu acredito, as palavras dos verdadeiros pais, as palavras de Jesus, eu estou acreditando nela, porque se eu estiver, Jesus completa, ninguém, como tu diz, sereis livres, porque Jesus disse que ia ser liberto, né? Livre do pecado, livre de Satanás. Se eu conhecer a verdade, eu a praticar. Conhecer somente não adianta. Se eu não lutar por ela no meu dia a dia, se eu não implantar ela no meu sistema de vida, na minha casa, com as pessoas ao meu redor, se eu considerar os ensinamentos como meu manual de vida, eu vou conseguir me libertar de Satanás pouco a pouco, porque não é de uma hora para outra,
né? Mas é pouco a pouco. Todo dia você tem que vencer alguma coisa. Então, conhecer e ser liberto é praticar. Por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quem é servo do pecado está sob a posse de quem? Do capeta. Eu tenho mais características de Deus do capeta. Como é que está a minha vida diária? Não é eu ir para a igreja, eu posso ir para a igreja 24 horas por dia, ir lá, orar lá, mas eu não saio de lá e deixo as palavras lá. Eu levo Deus para minha casa, eu levo Cristo, eu levo o Messias para minha casa. Se eu não faço isso, está adiantando o que minha vida? Entendeu? Isso é muito sério. Então, salvação é uma conquista diária de prática. E era fácil, né? As pessoas querem ser libertas, mas querem ser libertas com a maior facilidade do mundo. Mas para você ser livre, você não pode cometer pecado. Então vamos para Romanos, que Paulo, depois a gente volta para Jesus, Romanos 3, 10 a 23. É um pouquinho grande e eu começo a correr quando eu penso que o tempo está passando rápido. Primeiro, Romanos 3, 10, né? Como está escrito, não há um justo, Paulo diz, nem em um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Por que Paulo disse isso? Porque mesmo as pessoas que estavam ali dizendo que acreditavam em Jesus, elas não entendiam. Elas não compreendiam os ensinamentos de Jesus. E hoje as pessoas entendem. Se eu busco a Deus, eu tenho que buscar, como Jesus disse, em espírito e verdade. Na minha vida de fé e na verdade que eu estou praticando. E ele continua. Todos se desviaram, juntamente são justos, juntamente inútil. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Porque fazer o bem não é um bem com interesse. O bem que o Pai Celeste quer que eu faça, que você faça, que nós fazemos, é um bem sem interesse, sem querer coisa em troca. As igrejas hoje criaram dogmas. Não, você faz isso para Deus, é uma chantagem. Deus, eu vou te dar isso e o Senhor me dá isso. Mas não funciona assim. Deus só pode me abençoar com qualquer coisa quando eu crio um ambiente para minha bênção. Quando eu crio oportunidade para aquela bênção. Satanás dá e você perde, ele não está nem aí. Deus quer dar e quer que permaneça. E se ele der antes, Satanás pode tomar porque desvia você do caminho. Deus não toma, mas o capeta destrói sua bênção. Quando você dá liberdade a ele disso. Suas gargantas são túmulos abertos, ou seja, fala um palavrão, maldiçoa os irmãos, fala mal um do outro, critica, veneno de serpente está em seu lábio. Quem é a serpente? É Satanás, como diz Apocalipse 9, tá? Suas obras são cheias de maldição e amargura. Pense que tristeza. Você maldiçoar e viver uma vida amargurada. Você atrai maldição, você atrai espíritos imundos da Bíblia, como a Bíblia fala. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ou seja, você quer ferir os outros. Você quer caminhar, mas não caminho reto. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? Aí é triste. Ruína e desgraça marca o seu caminho. Ninguém tem 100% um dia bom, né? Porque nós ainda não estamos livres do mal. E não conhece o caminho da paz. Qual é o caminho da paz? Aos olhos de Deus, eles são inúteis. Então, qual é o caminho da paz que Paulo está falando aqui? É você ter paz na consciência, você ter paz que está tentando viver de acordo com a vontade de Deus. Você valoriza mais a palavra de Deus ou uma festa? Você valoriza mais seu tempo fazendo o que você quer ou tentando entender como tem que ser o dia a dia? Você tem um relacionamento todos os dias com os pais celestiais, com Jesus, com os verdadeiros pais. Olha, pai, eu vou em tal lugar, eu vou fazer isso, abençoe meu caminho, abençoe minha comida, desfrute de vossa criação, pede para que aquilo que você está fazendo de bom seja também compartilhado com seus irmãos. Então, nós conhecemos essa paz de dormir sem desejar mal aos outros, dormir sem dizer, Pai Celeste, hoje eu pequei contra vós porque eu pequei contra o meu irmão. Eu critiquei o irmão, eu maldiçoei aquele, eu julguei ele e não era isso. Eu estou em paz. Pai, você não ter dor na consciência, você ser livre da acusação de Satanás. E sobre tudo que a lei de Moisés diz, aquele que estão debaixo dela, porque a tua boca se cala e ao mundo estás sobre o juízo de Deus. O que é juízo? Sobre a lei de Deus. Lembrando, mais uma vez, que juiz não julga, ele sentencia, ele estuda o caso, quando o julgamento é dele, ou bota para o tribunal, como é que chama? Que tem outras pessoas, né, que dará o veredito. Mas o juiz não está julgando.
ele está analisando e ele sentencia a pessoa. O julgamento é todo o processo. Deus não julga você, ele só pode deixar que a lei aplique aquilo que você merece, né? Não do ponto de vista dos outros, mas da lei divina. Né? Jesus fala em Mateus 11:11 assim, que as leis e profetas profetizaram até João, depois começou a Boa Nova, ou seja, o Velho Testamento não serve mais para a nossa época. Né? Agora seria o Novo Testamento, quando o Messias da segunda vinda chega, o terceiro Adão e a primeira Eva, porque a outra Eva não foi de Deus, foi de Satanás, começa a Boa Nova novamente. Porque ninguém será declarado justo diante, baseado na obediência da lei, pois a medida da lei que nos torna plenamente consciente do pecado. Ou seja, de acordo com a lei, se você não vai ter, você está obedecendo a lei do Velho Testamento ou não está obedecendo a lei de Jesus, que ele disse que ele não veio abolir, mas veio cumprir. Ele cumpriu e encerrou. Porque a lei, tudo lá falava sobre a vida do Messias. E ele nasceu na terra. Nasceu de Maria. Então ele cumpriu todas as profecias, ele cumpriu tudo que estava ali. Então começa ali a boa nova quando chega o novo Messias. Mas agora manifesta-se uma justiça que provém de Deus, independente da lei, que testemunha a lei e o profeta. Que justiça era essa? Das palavras de Jesus. A justiça mediante a fé em Jesus Cristo por todos que crê. Não há distinção, não há distinção. Se você crê, se você acreditasse na sua mãe, no seu pai, e ela dissesse assim, de repente, olha, vai por esse caminho que está tendo um assalto ali. Você acredita naquela pessoa, você desvia. Se nós acreditarmos no Cristo, tudo o que ele diz, a gente vai tentar praticar. Não, não faz isso, isso não é bom. Ele proibiu isso, prostituição, adultério, homossexualismo, maldição, feitiçaria, mentirosos, bebida. E aí, se eu acredito, eu luto contra mim mesmo para deixar de praticar essas coisas. Então, acreditar no Messias é acreditar e praticar. Só por isso que Paulo fala que a fé sem obra é morta e a obra sem fé é morta. Certo? Pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Como é que a gente pecou? Porque o pecado foi herdado através da linhagem de Adão e Eva, da qual e do capeta, né? Que eles estavam unidos com Adão e Eva. Por isso que Jesus diz, né? Vós tende, não, Jesus não, Paulo. Vós tende como o diabo, o teu pai, ele é homicida desde o início. O demônio, ele diz, né? Ele é homicida e mentiroso desde o início e não há verdade nele. Então, depois Jesus e João Batista chama raça de víbora, ou seja, raça de serpente, né? Então, a gente tem que desligar desse costume mal, Satanás, e tentar levar para nossa casa a verdade, a palavra praticada, não a palavra só ouvida, mas sentir, mudar os pensamentos, nossos atos, nossas ações, certo? Quando você passa por, a gente de vez em quando passa por isso, lá na Barra de São Miguel. Você está tentando fazer uma reunião, que eu faço reunião uma vez por semana com ele para a gente falar sobre os ensinamentos, saber como nós estamos, saber, e não julgando, mas ensinando, porque eu estou no meio desse processo ainda de crescer todos os dias, e é muito difícil, mas a gente tem que se ligar e se sustentar, e quando erra tem que refazer, se magoa tem que pedir perdão, né? E aí tem algumas pessoas que botam o som extremamente alto. Ela violou a lei de Deus? Sim. Porque você não pode, nem se for religioso, colocar um som que prejudica os outros. Você tem que respeitar. Amar é também respeitar os outros. Respeitar a liberdade. Mas ele não quer ouvir, não está numa igreja, não quer ouvir a palavra. Bom, a responsabilidade é dele. Ele conhece a verdade, pratica ou não. Eu não posso enfiar uma verdade igual ela abaixo. Eu tenho que mostrar às pessoas, elas se apaixonar por aquela vida maravilhosa que é longe das ameaças, das traições e das coisas ruins de Satanás. Quando Jesus falou, conhecerá, como é? Desculpa. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma. Se eu perco minha vida espiritual, eu fico desprovida da bênção de Deus, eu fico desprovida da proteção dos céus, eu fico desprovida de ser intuitada, avisada para não ir para tal lugar ou me desviar do caminho que tenha uma maldição. Eu fico desprovida do amor de Deus. Então é melhor perder o mundo e ganhar nossa alma conectada, nosso espírito, nossa vida espiritual, ok? Aí aqui em... Gente, olha, eu perdi esse versículo de novo. Deixa eu colocar ele aqui, viu?
É que perguntaram para Jesus, mas eu vou pegar, em 2 minutinhos eu pego ele pra gente. Espera um pouquinho só. Ai, ai. Vamos lá. Atos 16, 30, 31. Deixa eu voltar para cá e colocar aqui. Pergunta assim, né? Então levou para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa. Por quê? É só crer. Mas crer é o quê? É acreditar. E se eu acredito, é aquilo que eu acabei de falar, né? Se eu acredito, eu vou praticar aquilo que eu aprendi. Então, como é que eu vou salvar minha casa? Meus filhos não vão para a igreja, faça da sua casa uma igreja. Quando você chegar, tente não chatear seus filhos com a religião, mas tente mostrar que você mudou. Respeitar, orar. Ele vê você orar pela comida, vê orar ao amanhecer, orar quando vai dormir. Vê você sentar na sala e agradecer ao Pai Celeste a casa que você tem, tudo que você tem. E ele vê sua mudança e não condenar seus filhos, mas tentar ensinar a ele o que você está aprendendo, a maneira de ver a palavra de Deus na sua vida diária. É muito mais importante que você gritar com os filhos. É importante você dizer: essa não é a vida que o Pai Celeste quer para você, você é filho dele. Ele lhe ama muito e ele quer que você entenda isso. E quando você entender, você vai querer deixar coisas que prejudicam seu corpo físico, que prejudicam seu relacionamento com sua esposa, com seu filho, com sua mãe. Então, se a gente vai para cima só criticando, você não vai conseguir ajudá-lo. Entendeu? Então, crer em Jesus e a casa vai ser salva se você levar as palavras e praticar essas palavras dentro do seu lar, com seus filhos, para que eles compreendam. Boa noite, Sueli. Lhe vi agora. Um beijo no seu coração. Então, a verdade, para nos libertar, ela tem que ser praticada. Vamos continuar aqui. A minha letra daqui é pequenininha, por isso que de vez em quando eu saio da tela e vou ler. Aqui tinha. E Efésio, Paulo diz assim, Efésio 2, de 8 a 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de você, é um dom de Deus, por a obra para que ninguém se glorifique. Agora, olhe bem, vamos ver o que é da graça. Aqui, quando a gente lê Romanos 3, de 10 a 23, diz assim, ó. E todos os pecados estão destituídos da graça de Deus. O que é a graça? Como achar graça, não, é de ser bendita. Quando diz bendita, Deus achou, Isabel diz para Maria, Deus achou graça em tu, achou coisas boas, né? E vós sois bendita, bendito é o filho do vosso ventre, bendita é tu entre todas as mulheres. Então, a gente tem que lembrar disso, que graça não é receber de graça, é achar coisas boas. Nós estamos destituídos da graça de Deus. Nós estamos destituídos da graça de Deus quando nós pecamos. Por isso que ele diz aqui, ó, em Efésio, Paulo fala em Efésio, pois são salvos pela graça, por meio da fé. O que é por meio da fé? Como é que Deus vai me achar coisas boas dentro de mim? Achar que eu estou dentro da graça de Deus, dentro daquilo que Deus acha que é bom. Como é que ele vai achar? Se eu estiver praticando o que eu estou aprendendo com o Messias. Se eu estiver praticando dentro da minha casa, com minha família, eu estou mudando o meu jeito de ser. Para provar às pessoas que realmente eu estou aprendendo como é que é se tornar um filho de Deus. Vamos lá? Eu espero que eu não esteja indo muito rápido. Em João 5:24, Jesus disse: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê, e vamos dizer que criar, eu acredito, né? Praticar. Quando eu sei que uma coisa é verdade, eu pratico. Boa noite, Aldo. Muito obrigada por estar aqui, essa hora da madrugada. Então, eu digo, eu acredito na Sueli. A Sueli disse que essa fruta aqui é venenosa. Eu não vou comer aquela fruta. Bom, eu sei que ela disse que eu acredito nela. Então, se Jesus diz uma coisa, se o Messias diz para mim, olha, não pode, a sua vida não pode ser regida dessa maneira, você tem que se libertar disso, disso e disso. E aí eu acredito, aí se eu acredito, eu pratico. E se eu pratico, eu sou salva. E a salvação é de hora, porque se amanhã eu falo em outras coisas, eu estou o quê? Pecando. Se eu pecar, segundo Paulo e segundo Jesus, eu estou fora do reino. Então, vamos lá. Para entendermos, né? Que crê naquele que me enviou tem vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida.
Qual foi o tipo de morte que Jesus falou aqui? Hein? Se não é a morte que aquelas pessoas continuaram andando, falando, então que tipo de morte Jesus está dizendo que quando eu creio e eu pratico, eu realmente passo da morte para a vida, a morte espiritual. Aí eu coloquei aqui embaixo Apocalipse 3, não, Apocalipse 3 é capítulo, versículo 1. Eu botei ele todo, mas eu só vou ler a parte mais interessante, que ele vai dizer de onde é, né? Diz assim, ó, falando sobre as igrejas, e aí ele diz o seguinte: são palavras do anjo mandado por Jesus, né? Se a gente lê no início, a gente vai ver que não é o próprio Jesus, mas foi um anjo enviado a João para dar essa revelação. Ele diz assim: conheça as tuas obras. Obra é o que eu estou praticando, o que eu estou fazendo no meu dia a dia. Tem fama de estar vivo, mas estás morto. Que tipo de morte Jesus estava falando ali? A morte espiritual. É a mesma coisa aqui. Passa da morte para a vida. Eu deixo as coisas de Satanás que me mata espiritualmente, que me desliga dos pais celestiais. Por isso que diz, Adão caiu. Caiu o quê? Ele estava em um nível próximo a Deus e desceu para o nível do inferno. Certo? Então, para ter vida eterna, eu tenho que começar aqui, porque Jesus falou em Mateus 18, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Eu estou criando meu ambiente espiritual, eu vou para o céu, vou para o paraíso ou vou para o inferno? Eu vou automaticamente quando eu morrer, porque eu estou me ligando aqui. Eu escolho ir para Deus ou eu escolho viver a vida no mundo e me estar ligado a Satanás. Por isso que ele é chamado o príncipe deste mundo, porque governa as coisas ruins, parece tão bonzinho, mas não é. Está fora dos princípios de Deus, então está desconectado, certo? Em Lucas, dá para ver também o significado dessa vida que o povo, né? Adão, se comeres, morrerás. Ele morreu. Morreu para Deus. Ele se desligou. Deus permanece no mesmo lugar. A gente se afasta dele. Não é Deus que se afasta da gente. A gente se afasta dele quando a gente começa a viver uma vida diferente daquela que a gente aprende com as palavras do Messias. Ok? E aqui mostra também os dois tipos de morte. A morte física e a morte espiritual, novamente. Lucas 9, 59, 60 diz assim: e disse ao outro: segue-me, Jesus fala, né? Aí ele disse, mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Aí Jesus diz o que para esse que ia se tornar discípulo? Jesus disse, mas Jesus lhe observou: deixa os mortos. Quem eram os mortos? Enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Ó, o pai dele estava morto. E aí ele disse que aqueles que estavam levando a rede, ou um lençol, que eu não sei bem na época o que tinha, né? Não era caixão, acho que era rede e lençol. Enterrar os mortos, ou seja, um estava morto fisicamente, que era o pai do discípulo, né? Deixa os mortos enterrar até os mortos. O morto espiritualmente era o pai, que ele deixou primeiro enterrar meu pai, então estava morto. Ninguém enterra ninguém vivo. Mas os que estavam carregando e o seguindo, deixa os mortos enterrar seu morto, porque eles não seguiam Jesus. Jesus disse, tu porém me segues e vai a anunciar o reino dos céus. Então, se eu estou seguindo, praticando diariamente, tentando vencer a mim mesmo, né? Quando Jesus disse, eu gosto muito daquele versículo, vigiar constantemente. Aí o pessoal vigia o vizinho, vigia a casa dos outros, vigia a vida dos outros, vigia as coisas dos outros, vigia tudo, mas não a si mesmo. É vigiar eu mesmo. Por isso que ele falou, por que tu queres tirar o argueiro do olho do teu irmão quando tem uma trave? Meu pecado é maior do que o outro. Aí um faz um pecado pequeno, aí eu para mim mostrar, nossa, você viu, fulaninho fez isso. Gente, ora por ele. Se você puder explicar para ele por que não pode fazer aquilo, ótimo. Tenta explicar dentro da palavra de Deus, não do meu ponto de vista. Tenta usar as palavras que foi dado na Bíblia. Aí sim eu consigo ajudar aquele irmão. Mas eu tenho que vigiar meus atos, meus pensamentos. Amarás a Deus com todo teu coração, meu sentimento, com toda a tua alma, minha vida espiritual, minha prática de fé e com todo entendimento. Eu tenho que entender o que o Pai está dizendo dentro da Bíblia. O que Jesus disse, eu falo porque o Pai me diz o que eu devo fazer. Então eu tenho que entender o que o Pai Celestiais, que é o Espírito Santo de Deus, e Jesus estava transmitindo, tentar entender e tentar mudar meu modo de ser na minha casa, na minha vida. Certo? Vamos lá. Espero não estar indo muito rápido. Eu li esse. Jesus disse assim, eu lhe dou a vida eterna. A vida eterna não é na terra. A vida eterna começa aqui quando a gente está
evoluindo o nosso espiritual que está dentro de nós mesmos, né? Nosso ser espiritual, como Paulo fala em Coríntios 15. Se há um corpo animal, há um corpo espiritual. Para ressuscitar o corpo animal, tem que torná-lo incorruptível, ou seja, deixar de cometer coisas corruptas, erradas, certo? João 10:28 ele diz, eu lhe dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém poderá arrancá-la de mim. Aqueles que realmente estão lutando para ter essa vida eterna, praticando aqui na terra e se ligando com os céus através dos ensinamentos, você começa a ter uma ligação ao seu nível, você só vai saber quando partir, certo? João 14:6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai não ser por mim. Ninguém consegue ir sem o Messias. O caminho, porque ele trilhou, ele abriu o leque da verdade. Ele ensinou uma verdade, mesmo falando sobre parábola, ele deixou para que a gente entendesse as parábolas, para quando o Messias viesse na segunda vinda, ele explicasse claramente tudo sobre ele diz. Ele vai falar de mim porque recebe de mim. Né? Então, ele é realmente, a palavra de Deus é o caminho, é a verdade única e absoluta, e a vida, se eu como diz lá em Apocalipse, João, diz, eu peguei o livrinho na mão e comi, é doce na boca, quando chegou no estômago, se tornou amargo como fel. Por quê? Porque a verdade é linda, maravilhosa. Mas quando você quer mudar você mesmo, você vê como é amargo, como é sofrido você tirar as amarras de Satanás, os vícios, as manias, os maus costumes. Você trata sua família bem, seus filhos, seus netos, seu genro, seu marido, suas esposas, seus irmãos. Se você não consegue amar sua família, que é a base do reino dos céus, que começou com um homem e uma mulher e formou filhos, mas formou do lado errado de Satanás, como eu posso dizer a Deus que eu estou honrando a minha casa? Então, tudo uma coisa vai ligando a outra. E nós vamos aprendendo e lutando contra a mim, para tirar os vícios que a gente prendeu com o mundo. E eu gosto muito desse versículo, eu vou terminar, viu, gente? Eu gosto muito desse versículo. Vai ser assim curtinha, mas vai ser sempre sobre algum tema. Hoje foi como é a salvação, né? De acordo com a palavra de Jesus, a gente está vendo. Primeiro você tem que acreditar, e quando você acredita, você leva para a prática, no dia a dia, dentro do lar, dentro com os amigos. Aí tem um amigo meu que está bem perdido na bebida. E eu sei que ele está até tornando o espírito e o corpo físico dele. Primeiro eu vou orar para depois Deus me orientar como eu chego para ele e explico. Segundo, se ele estiver no adultério, eu vou dizer a ele, eu não posso nem orar por você, porque a Bíblia diz que a gente não ora por crime de morte, morte espiritual. Então você está morto para Deus quando você está adulterando. E você tem que se arrepender quando está na terra. Eu disse isso para um amigo. Mas ele ficou meio com raiva, mas depois ele me agradeceu. Você vai destruir sua família e está automaticamente destruindo você mesmo. É fácil falar isso, não, mas você tem que orar primeiro pela pessoa e sentir que a maneira como você vai dizer para ela, que às vezes muda, né? O que eu vou dizer, mas é a mesma coisa baseada em Hebreus, baseada em tudo que está na Bíblia sobre o adultério. Então eu vou dizer de uma maneira que chegue no coração dele sem dor, sem que eu enfie uma faca, mas que ele reflita sobre isso. Ou quando um filho está desobediente ao pai, eu vou dizer, olha, a Bíblia diz, desde o velho até o novo, e vai continuar o completo testamento, dizendo, honrai teu pai e tua mãe, para que tenha vida longa. Então, se você não é capaz de honrar quem lhe deu vida física, se você não é capaz de honrar aquela pessoa que, bem ou mal, porque minha mãe também batia, minha mãe não tinha muita... É o jeito dela educar, mas ela educou a gente. Se roubar, apanha, vai devolver e vai passar vergonha se pegar alguma coisa dos outros. Ela era rígida, mas ela educou a gente para ser pessoas cidadão de bem. E ela tinha uma fé em Jesus inabalável. Ela lutou muito. A minha mãe não tinha próprio defeito, tinha, que a Bíblia diz que não há um justo, tinha defeito, tinha pecado, mas ela tentou. Ninguém veio com o manual do pai ou de mãe, né? Mas ela tentou nos educar da maneira correta. Então, se você não honra seu pai e sua mãe, apesar dos defeitos que o pai e mãe têm, porque não há perfeito, a Bíblia diz, não há um justo, não há ninguém que entenda, né? E aí Jesus diz que a gente tem que ser perfeito, mas é uma longa história, a gente tem que esperar que a geração próxima dos filhos, dos netos, melhore mais que a gente. E se você não consegue lembrar e honrar seu pai e sua mãe, respeitá-los, sobretudo respeitar, mesmo que minha mãe e meu pai estejam errados, eu posso chegar para a mãe, não, eu dizia, mãe, não faça isso não, mãe, você não vai agradar Jesus desse jeito, que eu sei que ela amava Jesus, eu ia para o caminho mais fácil. Mãe, não dá certo. Mãe, a senhora tem que fazer isso que é para o seu bem. Entendeu? Então, assim, mas
de uma maneira. Às vezes dizer, mamãe, pelo amor de Deus, mamãe, faça isso, que a senhora está se prejudicando, não faça isso, mãe. Às vezes dava desespero. Mas eu sempre que via minha mãe, beijava a testa dela e dizia, amanhã, como a senhora está? Eu não fui acostumada a dizer benção, amanhã, meus irmãos mais velhos foram. Mas eu dizia, eu dava satisfação à minha mãe. É quando eu estava vivendo com ela e quando estava fora que ela ligava, eu dizia, mãe, estou bem, não se preocupe, não estou só. Então, assim, se você não consegue suportar nem os erros que os pais têm, como você vai suportar as pessoas lá fora? Vai fingir que gosta dela porque ela não convive no mesmo ambiente? É muito mais fácil eu conviver com uma amiga e viver bem com ela, porque ela não vive no mesmo teto 24 horas comigo, né? Nós não somos perfeitos e nós temos que aprender isso para respeitar os outros. Temos que lutar contra nós mesmos, vigiar nós mesmos. Jesus fala assim, eu amo esse versículo. João 12, 47. Depois, vou dizendo os versículos não terminar. Ele diz assim: se alguém ouve minhas palavras e não crê, eu não julgo. Porque eu vim o mundo não para julgar o mundo, mas para salvar. Essa segunda parte que é muito séria. Olha o que diz. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, rejeitar Jesus é achar que Jesus é uma pessoa comum, né? E quem acredita e não recebe, ou seja, não pratica, não encarna a palavra no dia a dia, não faz aquilo que Jesus nos orientou, aí o bicho pega. Olha bem o que Jesus diz aqui em João 48. E não recebe minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra é as palavras que está errada. As palavras que eu tenho dito, aqui despregado, é a mesma coisa, há de julgar nos últimos dias. Ou seja, tudo que foi deixado é o nosso julgamento nos últimos dias. Aí você vai para uma balança? Não, meu amigo. Você vai receber a sentença enquanto vive, e quando morrer, vai para o determinado lugar que você viveu. As palavras, mas Deus, o Pai Celestiais, eu não sabia que não podia fazer isso. Aí Jesus vai olhar para a gente e dizer, quantos anos tem a Bíblia? Quanto tempo você viveu na terra com o Messias? O que você aprendeu das palavras de Deus? E aí? Como é que eu vou justificar que eu não sabia que não era para fazer isso, não era para magoar, não era para xingar, não era para esculhambar o irmão, era para tratar bem minha esposa, meus filhos, meus netos, meus genros. Era para, quando eu não conseguia amar, tolerar, porque lembrar, eu também tenho um defeito diferente desse, mas eu tenho um outro. Era para dizer a eles todos os dias e dizer, eu amo você. Porque a gente não sabe quando ele vai partir. E aí quer se arrepender depois que a pessoa parte, não adianta mais. Ela vai ouvir lá do mundo espiritual sofrer, porque os filhos estão sofrendo aqui, a mãe, o pai, os irmãos. Não existe, né? Dormir, a Bíblia diz que você dorme. Mas quando você vê, você deixa o filho mais velho tomando conta de outra, e chega lá, o menino fez um monte de bagunça, e você vai dizer, você estava dormindo, você não viu isso não? Ou seja, você estava como em coma espiritual. Você vai ficar em coma espiritual se você não acordar aqui na terra. Vai dormir sim, mas na ignorância. Quem conhece a verdade não dorme. Você vê que Moisés e Elias veio do Velho Testamento. Moisés já tinha ido para o mundo espiritual 1.600 anos. Elias 900 anos antes de Cristo. E os 12 vieram ao Monte da Transfiguração. Ou seja, ele transfigurou, estava espiritualmente, não em físico. E os 3 discípulos que Jesus levou para orar viram ele. Perguntaram se era para fazer tenda. E depois eles tiveram tanto medo e não viram mais, né? Diz que uma nuvem cobriu. Eles tinham que dizer alguma coisa que eu não entendia do mundo espiritual. Então não dorme. Quem está ligado com Deus está trabalhando até hoje, tentando cuidar das pessoas. Aí você vê a parábola de o rico e o Lázaro, né? Você vai ver que não é bem assim, porque ele cita Moisés ali, cita Abraão e as leis de Moisés, então aquilo aconteceu, Jesus estava dando um relato, por a pessoa ser ignorante e não compreender. Então, nós temos que ter esse entendimento da palavra de Deus. Orar. E quando eu não entender, eu já disse no início, não precisa acreditar em mim, é só orar para Jesus e perguntar. E ver, sentir no seu coração que é verdade. Estudar a palavra como se fosse e é o pão da vida. As palavras deixadas pelo Jesus, as palavras do Messias, são o pão da vida. A gente tem que se alimentar dela e usar essa energia para praticarmos o mais próximo possível que a gente tem da vontade de Deus, dos ensinamentos dos Pais Celestiais. Vou continuar. Ele diz, cadê? Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que eu hei de dizer sobre o que é e o que hei de falar. Ou seja, Jesus não era Deus, mas ele estava continuamente ligado aos Pais Celestiais. O pensamento dele era conectado com os céus.
Então, tudo que ele ouvia dos pais celestiais, ele transmitia para as pessoas. Ele não falava do pensar, Jesus, acho isso. Não, ele acha o que a lei celeste estava direcionada através dos pais celestiais, que é Deus e o Espírito Santo. E ele continua. E eu sei que o mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu falo como o Pai tem me dito. A gente tem que receber, entender, se não entende, pede o que Paulo disse, inteligência espiritual, para termos compreensão e força espiritual. Pai, eu me lembro da situação, via, mas eu não entendia, depois meus irmãos mais velhos me contou, que o meu pai fazia muita coisa errada, ele era quedeiro, ou seja, ele caía com as mulheres. E se passasse formiga de tanga, ele ia atrás. E aí ele sabia, ele lia muito a Bíblia e muitas vezes meus irmãos disseram que ele orava com o rosto, com a face no chão e chorava, porque ele não conseguia vencer ele mesmo. Então, quando é assim, quando você vê que você não consegue vencer um vício que está errado, que foi encapsulado por Satanás. Ai, gente, eu queria um versículo aqui, me permita ler só mais esse. Que Tiago diz, peraí, viu? Que Paulo diz em Tiago, que é muito interessante. Vamos ver onde está. Tiago. Ai, ai. Vamos lá, né? Deixa eu ver se é esse aqui. É esse, Tiago 1. Ai, eu tenho que voltar. Ah, sim, achei. É Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque não foi provado, receberá a coroa da vida. Ninguém sendo tentado, ou seja, quando você cai em pecado, né? Quando tentado e executar o pecado, quando você está levado à tentação. Aí você pratica ou não. Diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Gente, esse 13 é fantástico, é fantástico. Sabe por quê? Depois eu publico os versículos de hoje. Sabe por que isso é fantástico? Porque Tiago Tiago 1 de 12, né? O versículo 13 é mais fantástico, que diz que Deus não. Não. Porque Deus quis. Morre uma pessoa porque Deus quis. Esse Deus dessa pessoa não é o meu. Meu Deus não é cruel. Morreu porque tinha pecado de morte. Morreu porque os antepassados, segundo o Êxodo 20, versículo 5, diz que a gente herda o bem para milhares de geração. E o mal a gente vai ter que pagar da primeira até a quarta geração. Então tem pecado hereditário sim, como a queda é um pecado hereditário. Ou morreu porque é negligência do outra pessoa que dirigiu mais rápido, que era mal e atirou e etc. Mas não é a vontade de Deus. Paulo diz, e ele diz que foi ensinado diretamente por Jesus, depois eu pego isso na próxima leitura, que Deus não nos tenta. Quem nos tenta é Satanás. Deus não mexe com o mal. Deus é um Deus de bondade, de amor. Ele só dá a sentença quando a gente chegar no mundo espiritual e começa aqui Satanás dizer como fez Jó. Mas ele fez isso e isso. Deus disse, tá lá então pode cobrar de Jó, né? Aí o povo diz, Jó era paciente. Não, ele não blasfemou contra Deus. Paciência ele não tinha não, porque ele reclamou o tempo todinho. Então vamos prestar atenção nas palavras. Pega um caderno, escreve. Mas eu não entendi isso. Então ora a Jesus e pergunta, Jesus, o que o Senhor queria dizer com isso? Estuda mais o Novo Testamento do que o Velho, porque o Velho parou em Jesus. Toda a lei e profeta profetizou até João Batista. Depois veio Jesus e a Boa Nova. Tá? Se tiver dúvida, pode me perguntar no aberto ou no fechado. E vamos orar? Bom dia, Pais Celestiais. Bom dia, verdadeiros pais, amado Jesus. Te peço que essas palavras que o Senhor nos deu hoje possa ficar em minha mente, em meu coração, em meus ouvidos, Pai. Possa relembrar todos os dias, principalmente quando a gente estiver passando por tentações, lembrar que isso fere teu coração de Pai e fere o coração do Espírito Santo. Por favor, permita que cada um de nós que possa ouvir e refletir sobre essas palavras, que elas não são minhas, Pai, mas são de Jesus, que possa atingir a sabedoria espiritual para praticá-la no nosso dia a dia. Que através disso possamos ganhar de vós escudos e bloqueios para que possamos estar sob vossa proteção e vosso amor. Que o Senhor possa achar coisas boas, achar graças em nós, coisas que lhe agradem, que nos tragam bênçãos celestiais. Que o Senhor possa proteger e abençoar as pessoas que ouviram agora, as suas famílias, a sua casa, e que seja forte, Pai, para mudar a nós mesmos. Mudar a nossa maneira de tratar nossa família, nossos amigos, nossos parentes e até nossos inimigos. Enquanto eu não puder amá-lo, que eu possa tolerá-lo e orar por eles.
Por favor, Pai Celestiais, permita que vossa bênção atinja todos os nossos familiares, nossas pessoas e principalmente todas as pessoas que dão o suco sagrado, nós temos que orar todos os dias por ela para que o Senhor possa levá-la cada vez mais perto de vós, para que nós possamos ser fiéis a nós através de vossas palavras e agradar vosso coração. Abençoe e proteja cada um de nós e nossas famílias, nossos amigos e as pessoas que são vossas, independente de que religião eles estejam. Te peço e te agradeço. E também, Pai, quero te pedir antecipadamente que vós possa proteger os vossos filhos e filhas, e principalmente as crianças e os jovens e os bebês, nesse período de carnaval que os espíritos imundos, endemoniados, estarão sobre a terra em corpos humanos, sequestrando e fazendo os absurdos. Por favor, alerta os pais e a mãe, o coração de amor, para que eles não desviem os olhos dos filhos um minuto e que, se possível, Pai, não se misture na multidão dos maus. Te peço que o Senhor guie as pessoas no carnaval e proteja aqueles que são teus. Porque eu sei que aqueles que optaram por Satanás, o Senhor não pode proteger, porque eles escolheram ser de Satanás. O livre-arbítrio vem com a livre responsabilidade. Então, te agradeço desde já pela proteção que o Senhor vai dar a cada um de nós e que nós possamos estar livres dessas tentações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado, Sueli. E eu vou tentar vir. Eu não sei quando eu vou vir, gente, porque tá meio complicadinho. De vez em quando eu adoeço de repente. É virose, é gripe, é rouquice. Mas eu vou tentar vir, ficar sempre passando as palavras e tentando estudar com vocês, tá bom? Uma boa noite. Fiquem todos na presença e na prática do amor e das palavras do Messias. Boa noite, não, bom dia, que já é bom dia. Até a próxima. E eu muito obrigada.